E aí, povo, beleza? Vamos começar mais uma aula de filosofia grega. A gente vai continuar aqui o nosso caminho em Aristóteles. Vamos falar um pouco hoje sobre os conceitos de felicidade, de quatro causas em Aristóteles, tá? Então vamos começar aqui fazendo aquela revisão rápida, fulminante sobre o que a gente já conversou nas outras aulas, nas aulas passadas, tá? Primeira coisa que eu queria lembrar com vocês, a gente está caminhando por toda a história da filosofia grega, eu não estou acelerando, mas a gente está caminhando, tá? Então, assim, já passamos pelo período cosmológico, já passamos pelo período antropológico, Sócrates, e agora estamos no período ontológico. O período ontológico é o período onde se vai falar sobre política, vai falar sobre teoria do conhecimento, vai falar sobre tudo que está relacionado à ideia do onto, totalidade do ser, da realidade, né? Se você já percebeu isso, você já percebeu isso, né? Platão faz todo esse discurso, seja no campo da política, seja no campo da epistemologia, né? Então, indo lá direto para Platão. A gente estava falando de Platão, a gente já falou bastante de Platão, e eu queria lembrar vocês que quando eu falo de Platão, eu falo de um cara que tem como principal ideia o dualismo, a contraposição, né, desse mundo aqui, e agora está reconhecendo Platão como o principal aqui, né? O Platão tem como principal teoria, principal questão o dualismo, a ideia de que esse mundo aqui é falso e os sentidos enganam. Aristóteles vai justamente ao caminho inverso disso. Nós já vimos que Aristóteles ele parte do pressuposto que esse mundo aqui é a única realidade possível, né? Eu não sei se existe outra realidade, mas essa aqui é a que eu tenho acesso a ela. Vamos passando aqui, indo direto ao Aristóteles, né? Bom, vamos lá. Ver como a gente já passou por muita coisa aqui, né? Lembrando que, ó, lá no meu blog, remonato.blogspot.com, você tem o Prezi e lá você tem vídeos também de resumos, né? Um resumozinho, uma animação resumindo o pensamento de cada um deles aqui. Aristóteles ele está em contraposição a Platão aqui, e Aristóteles tem como principal com principal oposição a Platão justamente esse realismo. Essa mão para baixo ela representa isso, né? Esse mundo aqui é a única realidade. E aí dentro do pensamento aristotélico, fazendo uma revisão mesmo muito rápida, ó, já falamos do pensamento sistêmico. O que é o pensamento sistêmico? É a ideia de Aristóteles que a melhor maneira de compreender esse mundo, de compreender as coisas, é sistematizando. Não é criando um conhecimento novo, mas é sistematizando o que a gente já possui. Então você tem acesso à madeira, ao ferro, aos minerais em geral, você tem acesso, não sei, sabe, às plantas, aos animais. Então por que a gente não organiza todos esses seres materiais, vivos, não vivos, e a partir dessa organização a gente relaciona as características e estuda cada um deles. Pronto. Aristóteles acabou de criar as ciências naturais, né? Aristóteles, portanto, ele é um sistematizador. Mais do que criar conhecimento, ele sistematiza o conhecimento, né? A crítica do pensamento aristotélico ao Platão é justamente essa. Platão parte sempre do mundo das ideias. Bom, se você parte sempre do mundo das ideias, você acaba não respondendo às grandes perguntas, às grandes questões, né? Esse mundo tem boletos para pagar, tem pessoas para serem curados, né? Por exemplo, agora temos uma pandemia, uma vacina para ser desenvolvida, e eu vou gastar tanto tempo falando de como é o mundo das ideias? Pô, isso não faz o menor sentido para Aristóteles, né? Então essa é a principal crítica de Aristóteles ao mundo das ideias, o fato dela não ser prática e não ser verificável. Lembra a crítica que eu falei aqui que Aristóteles vai fazer ao mito da caverna, né? Porque o mito da caverna diz que existe um conhecimento que poucos têm acesso. Bom, mas então que conhecimento que é esse? Conhecimento é aquilo que é verificável, experienciável, Aristóteles vai dizer. Eu não posso dizer que tem um conhecimento, mas que você não tem acesso, só eu tenho. Bom, isso não é
não é uma maneira honesta de se debater sobre a verdade, sobre o conhecimento. Falamos também já sobre substância, né? Como composição de matéria e forma. Então a teoria do conhecimento, vamos lá rapidinho, ó. Teoria do conhecimento de Aristóteles. A gente teve uma aula praticamente inteira aí só sobre a vida de Aristóteles, né? Teoria do conhecimento em Aristóteles. Todo conhecimento surge como sensação, todo conhecimento, né? Esse conhecimento vira memória, que vira experiência e que pode virar uma técnica e uma teoria. A gente já falou bastante disso aqui, né? Aí você tem a organização de como o conhecimento nasce para Aristóteles. E a gente parou praticamente aqui, se eu não me engano, falando sobre como o conhecimento, como surgem os conceitos universais, né? Então, como surgem os conceitos universais? Os conceitos universais surgem a partir das várias experiências. Eu sei o que é um cachorro, ali você está vendo um quebra-cabeça sendo montado a partir das vários cachorros que eu conheço. Não dá para falar de um modelo universal. Uma das melhores críticas que se pode fazer ao Platão é a ideia do Platão encontrar, a teoria platônica encontrar o ornitorrinco. Vocês conhecem o que é o ornitorrinco, né? O animal ornitorrinco, né? Ele demorou um pouquinho para ser encontrado, analisado pelos biólogos. O ornitorrinco é basicamente uma mistura, parece ali, ó, de pato com esquilo, com castor, melhor, de castor com pato, com, não sei, quase pinguim, sabe? É uma mistura de vários animais, parece para nós. Ou será que ele é o arquétipo? O porquê que o ornitorrinco é uma ótima maneira de, como que eu posso criticar Platão? Porque Platão imagina um mundo onde tudo tem um modelo universal que é plasmado nesse mundo. Você imagina o primeiro cara que encontrou o ornitorrinco, né? O cara já conhece biologia e tudo, ele encontrou o ornitorrinco. Ele falou, pô, isso aqui é um castor. Virou de frente, ele falou, pô, um pato? Bota ovo, mas é mamífero, né? Ué, solta veneno. É tipo o que isso aí? Que animal que é esse? Deve voar, né? Deve o quê? Ser um agente secreto. Piadas à parte, né, do Perry e o ornitorrinco, o que a gente está vendo aqui é uma mescla, parece, de vários animais. Ou será que ele é um arquétipo? Pensa bem, cara. Como que fica a teoria de Platão? Será que, se a gente tivesse visto primeiro o ornitorrinco, a gente não imaginaria que o ornitorrinco é um modelo universal e que os outros animais, os patos, castores, as cobras, ou que seja, tudo isso é derivação do ornitorrinco? Mas como a gente viu o ornitorrinco por último, a gente vai falar que ele é uma mescla de outros arquétipos, de outros modelos. Então, tem até um livro muito bom só de piadas filosóficas chamado Platão e o ornitorrinco entram em um bar. Esse é o título do livro, tá? Platão e o ornitorrinco entram em um bar. É um livro só de piadas, muito legal para quem gosta de piadas filosóficas aí, né? Então, assim, essa é a piada, tá? Não tem como o ornitorrinco caber no mundo de Platão, de arquétipos prontos, onde tudo é organizado nesse mundo a partir desses arquétipos, esses modelos, né? Modelos universais, essas ideias universais. Isso é... E Platão, nesse sentido, para Aristóteles, ele errou tão feio que ele nem consegue distinguir muito bem o que é essencial do que é acidental a cada ser, né? Então pensa comigo, existe o modelo universal de cor escura, então a ideia universal de preto, né? Existe a ideia universal de camisa, Não, Aristóteles vai dizer, cara, a camisa é uma coisa, a cor é um acidente. Essa camiseta, se eu tingir ela não se torna outra camiseta. Então Platão parece que ele nem sabe distinguir, sabe, sujeito de predicado. Platão, na teoria dele, realmente, nesse sentido, é bem pobre para a visão de Aristóteles, tá? Se você entendeu aqui essa crítica voraz ao pensamento platônico, você entendeu que a ideia das coisas para Aristóteles estão dentro das próprias
coisas. Então, a ideia de, não sei, a ideia de cavalo, ela se encontra nos próprios cavalos. É ali dentro, olhando vários cavalos, é que você desenvolve essa ideia. Aristóteles, portanto, ele é um grande entusiasta das ciências naturais. Ele vai sistematizar todo o conhecimento, aquilo que eu já falei para vocês, ó. E o que ele vai fazer? Ele vai pegar todos os seres e vai organizar eles segundo as suas características, vai sistematizar. Vamos pegar os seres, vamos organizar o que é que tem asas, vamos colocar para cá, o que voa, o que nada, o que tem escamas, a gente separa, e aí a gente vai separando, organizando todo o conhecimento das ciências humanas e naturais, tá? Então, assim, na prática, Aristóteles, ele diria, eu não estou criando um conhecimento novo, tá? O que eu estou fazendo aqui, na prática, é organizando o conhecimento que eu tenho acesso. E aí vem uma coisa quase que, não sei, quase polêmica em Aristóteles, né? Que é o fato de que Aristóteles acredita que tudo que existe, a única coisa que existe é a matéria. Então, tudo que existe é material. Tudo que existe é material. Entenda o que eu estou dizendo para você. Tudo o que existe é feito de matéria e possui uma forma. É o que a junção dessas duas coisas ele chama de substância. Eu estou dizendo que mesmo os sentimentos possuem uma questão material, que são os hormônios. Mesmo os pensamentos possuem uma base material, que é o cérebro, sabe? Eu estou dizendo que se Deus existe, ele tem que ser feito de alguma matéria para Aristóteles. Né? Se os anjos existem, como anjos lá e tudo, ele, para ter aquela forma de anjo, ele tem que ser feito de alguma coisa. E para ele ser feito de alguma coisa, ele tem que ter uma matéria. Tudo que possui forma, né? Se eu pego alguma coisa aqui, um livro, se eu pego qualquer coisa, essa camiseta, ela possui uma forma, né? Por quê? Porque ela é feita de algo, né? Esse quadro aqui, né, essa lousa, esse TV, ela tem uma forma, porque ela é feita de algo. E como ela é feita de algo, esse algo sempre toma uma forma. E assim, juntando esses dois conceitos, a gente chega à ideia de substância para Aristóteles, tá? Substância é um conceito, como eu falei, muito, mas muito importante para Aristóteles. Tudo que existe é substância. No céu tem pão? Bom, para Aristóteles pode ser que no céu tenha pão, porque se existe o céu, ele é material. Não, mas e as emoções, professor? As emoções são feitas de matéria, hormônio. Aí a antimatéria é um tipo de matéria. Né? Aí o vácuo possui matéria, e se não possuísse seria a ausência de matéria, né? E a sombra, sabe? Tudo isso tem uma resposta. A sombra é a projeção da matéria, né? De algo. A sombra se projeta a partir de algo que está interrompendo a luz, uma matéria. Aí, não sei, geralmente, né, vem perguntas de tudo que é tipo, mas você vê que a resposta sempre chega a isso. Tem que ter uma base material. Se tem uma forma, tem uma base material por trás. Se existe o mundo das ideias platônico, ele tem que ser material também. Então, Aristóteles é um fisicista. Ele acredita que tudo que existe é físico, é material. E se tudo que existe é físico, é material, tudo que existe possui 4 causas. O que é filosofia? Uma das maneiras de definir a filosofia é dizer que filosofia é a ciência das causas. Né? Filosofia sempre é a ciência que analisa as grandes causas. E aí eu digo para você, existe 4 causas. As 4 causas principais. Podemos organizar todo conhecimento a partir dessas 4 causas. Podemos organizar tudo que existe. Tudo que existe possui essas 4 causas. Tudo que existe. Então, a primeira causa é a causa formal. Tudo que existe vai ter alguma forma, né? Algum modelo, alguma forma, alguma maneira de aparecer. Pois é, tudo que existe possui uma forma. Tudo que existe possui uma matéria, porque se existe uma forma, essa forma é composta de alguma coisa, portanto possui uma matéria. Tudo que existe possui uma causa eficiente, que é a mesma coisa que dizer que tudo que existe possui uma origem. Né? Você possui uma causa eficiente, uma origem. A sua mãe possui uma origem, o seu avô possui uma origem, o seu tataravô possui uma origem. Então tudo que existe possui uma origem, uma causa motora. Aí você vai falar, professor, mas tem que ter a primeira causa. Ele escreveu sobre isso, tá? A primeira causa, o motor imóvel, que Santo
Tomás de Aquino vai falar que Aristóteles está falando de Deus. Mas Aristóteles, na verdade, ele deixa bem claro que esse motor imóvel, ele não tem inteligência, não tem vontade, seria quase que o Big Bang mesmo, o primeiro movimento, né? a primeira causa de tudo que existe. Para Aristóteles, tudo tem uma causa, tá? E tudo possui uma causa, tudo tem uma causa de origem e tudo possui uma causa final. A causa final é para onde caminha, aquilo para a qual tende a coisa. Então, se eu faço uma cadeira, essa cadeira foi feita para sentar. Se eu faço um lápis, esse lápis foi feito para escrever, né? Vamos pegar um exemplo que eu sempre uso aqui de imagem, pegar uma cadeira que é de madeira. Se ela é de madeira, a primeira coisa é qual que é a causa material dessa cadeira. Se é uma cadeira de madeira, a causa material dela é o quê? A árvore, a madeira, né? Se ela é uma cadeira, ela possui uma forma. Feita a madeira, se tornou uma forma. Qual é a forma? É a forma de cadeira, né? A imagem de uma cadeira, o diâmetro de uma cadeira. Essa é a causa formal. A causa formal e material, como eu falei, são as bases. Tudo que possui matéria, possui forma, é feito de algo. E a cadeira possui uma causa eficiente. Qual é a causa eficiente da cadeira? Aquele que fez a cadeira. Eu estou falando de o quê? O marceneiro, o carpinteiro. Ele fez a cadeira, né? E tudo que existe possui uma causa final, um porquê dela ser feita. No caso, a cadeira é feita para sentar. Beleza, professor, eu entendi. Cadeira é fácil, né? E pessoas, e eu? Qual que é a minha causa final? Vamos lá, sua causa material, você pode responder o quê? Ossos, carnes, né? Sua causa formal, humanoide, a sua aparência, né? Você pode falar, minha causa formal é lindo, tá? Pode ser, porque é a sua aparência, a sua forma. Sua causa eficiente. Sua causa eficiente é a sua origem, portanto, sua causa eficiente é o quê? É sua mãe e seu pai. Sua mãe e seu pai se uniram de maneira bem específica para você estar aqui, né? Para você estar aí assistindo esse vídeo. E a sua causa final. A causa final é aquilo para a qual tudo caminha, tudo tende. Preste atenção no que eu vou dizer para vocês, cara. Existiu sempre dentro da filosofia uma briga muito grande sobre ser e o não ser das coisas. Então, como que uma coisa pode ser algo hoje e amanhã mudar para outra? Bom, Heráclito tinha uma resposta, é porque nada permanece, nada é. O ser e o não ser vivem em constante mudança, né? Tudo é transitório. Mas isso é meio contraditório, cara, porque como que uma coisa pode ser ela e não ser um pouco depois? Ser e não ser a mesma coisa é autocontraditório. Nada pode ser e não ser ao mesmo tempo. Aí vem Parmênides e diz, sim, o que muda é a aparência, a essência das coisas não mudam. Então nada muda em essência, o que também não faz o menor sentido na prática, né? As coisas mudam. Você, como ser humano, mudou totalmente nos últimos 10 anos. Imagine, com certeza. Então parece que tem um embate aí em que nenhum dos dois lados deram uma resposta convincente. Aí vem Platão e fala o quê? Platão fala, olha, é que a questão é que esse mundo é como Heráclito diz, esse mundo é ser e não ser, porque esse mundo é pura ilusão, aparência, e o mundo das ideias é verdadeiro. Pois é, vai vir o nosso amigo Aristóteles e vai dizer assim, todos esses caras não perceberam o óbvio, que as coisas estão mudando porque elas trabalham num sentido teleológico, elas caminham para algo. É o conceito aristotélico de ato e potência. Então, quando eu nasci, eu já nasci com várias potencialidades. Essas potencialidades eu posso ser pai, né? Tanto que eu fui pai, eu poderia não ser pai, é uma escolha minha, mas é uma potencialidade. Eu posso ser professor, mas eu poderia ser médico, eu poderia ser advogado, né? Passei no curso de direito, mas não quis fazer. Então, assim, eu tô falando para vocês que eu tinha várias potencialidades, tenho ainda várias potencialidades. Essas potencialidades podem ser atualizadas ou não, entende? Eu posso transformar elas em ato ou não. O que é a mudança? É o exercer das potencialidades. Eu tô dizendo para você que, por exemplo, um cachorro não consegue falar, né?
Tem um cachorro que solta um som lá e tal, mas os cachorros não conseguem conversar verbalmente. Ele não tem essa potencialidade, né? Assim como, não sei, eu não posso pegar um livro e fazer um suco de laranja com o livro. O exemplo que eu acabei de pensar aqui. Por quê? Porque não há potencialidade em nenhum livro de fazer dele suco de laranja. Essa potencialidade não está lá. Então, Aristóteles está dizendo que não há uma mudança do ser e o não ser. Olha o que Aristóteles está fazendo, cara. Ele está resolvendo esse problema do ser e não ser. Ele está dizendo que existe ato e potência. Todas as coisas possuem potencialidades a serem atualizadas. E quando eu digo isso, eu estou dizendo que Aristóteles tem uma filosofia teleológica. Isso é importante, ele tem uma visão teleológica, uma visão onde tudo caminha para exercer as suas potencialidades. Então vamos lá, eu parei aqui propositalmente, tá? A gente falou que a sua forma é uma forma, como você quiser, bonita, feia, é a sua aparência. Falei que a sua causa material é ossos, carnes, né? Células, se você preferir. E falei também que a sua causa eficiente é... Sua causa eficiente é o seu pai e sua mãe. E a sua causa final? E a sua causa final, meu amigo? Qual é a sua causa final? Bom, a sua causa final, tá? É as potencialidades que você tem para exercer. A cadeira serve para sentar. E você? Para se atualizar, para se potencializar, ou melhor, para transformar potências em atos. Mas eu tenho uma resposta a isso, né? Qual é a causa final do ser humano? Várias, não tem uma só. Mas qual é a causa final de todas as ações humanas? Todas as ações humanas caminham para uma coisa, que é a felicidade, tá? Para Aristóteles, todas as ações humanas, tudo que a gente faz, caminha para a felicidade. Eu estou dizendo para você que para Aristóteles, todas as ações humanas, absolutamente todas as ações humanas, caminham para a felicidade. Agora a gente fala um pouquinho de um livro chamado Ética a Nicômaco. Ótimo livro para você ler aí e citar nas suas redações. Pequenininho, cara, menos de 100 páginas, em uma tarde, bem sentada, você lê Ética a Nicômaco, tá? Ética a Nicômaco é um livro onde Aristóteles vai falar sobre ética. Esse nome, Ética a Nicômaco, é porque seria para o filho dele, né? Nicômaco. E na verdade esse livro nem foi tão escrito por Aristóteles, cara. Se diz que isso aí são algumas anotações que os alunos faziam das falas dele. Então ele falava e anotava exatamente o que ele falou. A obra Ética a Nicômaco se diz que ela era muito maior e que ela provavelmente se perdeu. A gente só tem mesmo trechos do que Aristóteles falou. Mas é uma obra organizada, dá para você entender, vamos dizer, a aula dele, né? É fantástica, essa obra influenciou muita gente. E imagina que é só a anotação do que ele falou. Eu imagino que era ter acesso aos manuscritos do próprio Aristóteles, desse curso de ética que ele deu, tá? Então, Ética a Nicômaco, ele vai falar sobre o que seria uma vida eudaimônica, em grego, né, uma vida feliz. E para isso ele vai falar de que todos nós, naturalmente, ele começa o livro dizendo isso, existe um bem maior, que é aquilo que nós buscamos na nossa vida, que é a felicidade. Mas o que é a felicidade? Para Aristóteles, preste atenção, felicidade não é uma coisa, felicidade não é uma pessoa, felicidade não é um acontecimento, não, felicidade, tá, é uma força, felicidade é aquilo que impulsiona você, que faz você sair da cama de manhã, felicidade é uma força de atração, assim como o chão, ele atrai a minha mão, né? Ela está sendo segurada pelo meu braço, mas o chão ele atrai, a gravidade atrai a minha mão, a felicidade, o bem maior atrai as suas ações. Eu estou dizendo que para Aristóteles tudo que o ser humano faz é para tentar ser feliz, para buscar um bem, mas nem que seja um bem egoísta, nem que seja um bem só para ele, mas tudo, absolutamente tudo que o ser humano faz é buscando um bem. Tá? Então, mesmo um ladrão busca um bem de si próprio, mesmo um suicida busca um bem que é acabar com a dor que ele está sentindo, a dor psicológica, a dor física. Então, tudo que o ser humano faz é buscando um bem. O problema é que a gente nunca avalia aonde a gente quer chegar. Na verdade, o primeiro problema é que o ser humano nunca, é muito incrível o que Aristóteles constata aqui, né? Que todo o ser humano, absolutamente todo ser humano, ele nunca faz uma coisa querendo aquela coisa.
Então você está fazendo as minhas aulas aqui, por quê? Porque você quer passar no vestibular. Mas por que você quer passar no vestibular? Fazer faculdade. Por que você quer fazer faculdade? Para poder ter um bom emprego. Por que você quer ter um bom emprego? Para poder ganhar bem. Por que você quer ganhar bem? Para poder ter qualidade de vida. Por que você quer qualidade de vida? Porque isso vai me dar mais prazer, mais tranquilidade, isso vai me aproximar à felicidade. Entende? Então eu estou dizendo para você, olha tudo que você fez para tentar chegar à felicidade. Pode olhar qualquer ação, de levantar de manhã, de tomar um copo d'água, de caminhar, de dormir, todas as suas ações, se você for olhar a sequência, você vai entender que no final dessa ação, você vai encontrar uma busca pela felicidade. Mesmo a pessoa mais egoísta, ela sempre faz algo buscando a felicidade. Nem que seja, como eu falei, só dela, egoísta. Mesmo a pessoa mais egóica, mais, sei lá, pior pessoa do mundo, ela faz as coisas buscando a felicidade. O homem, para Aristóteles, repito, é incapaz de fazer algo que seja mal, pelo mal e para o mal. Isso aqui cai bastante em vestibular, até concurso público, tá? Então, o que é felicidade? Aquilo para qual todas as coisas tendem. É o bem maior, aquilo para qual todas as coisas tendem, tá? Na Ética Nicômaco, ele vai defender que o bem maior desejado pelos seres humanos é a felicidade e ela é o fim de todas as ações humanas. É a finalidade de tudo. Se você tem um filho é para ser feliz, se você não tem filho é para você ser feliz, se você tem... Tudo que a gente faz é buscando essa felicidade. Mas como que eu vou chegar a essa felicidade? Aí que está. Para Aristóteles, a única maneira de chegar a essa felicidade é através da virtude, do meio termo, tá? Da virtude, do meio termo. E para a aula não ficar tão longa, tão extensa, o que eu vou fazer aqui é que a gente continue para falar melhor do que é virtude na próxima aula, na próxima semana, tá? Então na próxima semana eu vou falar sobre virtude e já vou aí praticamente terminar Aristóteles. Virtude como meio termo, como temperança e como isso tem a ver com a ideia de Aristóteles de política, né? O que é um cidadão, como funciona a política e a lógica aristotélica, beleza? Porque eu gosto bastante de dar exemplos quando eu falo de virtude, dar vários exemplos. Apesar de a gente não estar em sala de aula agora, dá para dar vários exemplos aí sobre a ideia que Aristóteles faz do termo virtude, beleza? Então é isso, uma semana abençoada para vocês e até semana que vem.